O título do nosso sermão hoje é Pressões. A gente tem pressão, de todos os lados nessa vida, né? Pressão no trabalho, pressão na escola. Os adolescentes muito novos têm tanta pressão. Criança sai de um canto para o outro, vai para a natação, depois vai para o judô, depois vai para o inglês. Né? A gente cresce debaixo da pressão. E se tem uma estrutura que faz pressão na nossa vida, é a família. A gente é pressionado para casar, depois a gente é pressionado para ter... Antigamente, né, o pessoal era pressionado para ter uma casa própria. A gente sofre pressão da boa educação para os filhos. A gente vive de pressão. Você vive de bater metas e de... Eu acho que falar de pressão é bom. Porque talvez seja essa uma das coisas que mais assedia o nosso coração nesses últimos tempos. Seja a pressão. Existem algumas palavras que estão ligadas à pressão. Agregar, proteger, pertencer e ser. Agregar, proteger, pertencer e ser. O que traz muita pressão na nossa vida é essa necessidade que a gente tem de agregar. Agregar no sentido de juntar. A gente tem dinheiro, mas a gente precisa de mais. A gente trabalha mais porque a gente precisa juntar. A gente sente falta de grana, a gente sente falta de tempo. A gente vive essa pressão porque eu tenho que bater a meta, senão eu vou ser mandado embora. Eu tenho que juntar dinheiro, senão eu não vou conseguir pagar o condomínio, não vou conseguir pagar o colégio das crianças. O colégio das crianças, mês passado, atrasou. Eu tenho que conseguir dinheiro porque os remédios são cada vez mais caros. O plano de saúde eu não sei se eu vou conseguir pagar. Eu preciso passar naquele concurso público porque eu tenho que ter melhor condição financeira. Eu preciso fazer meu tratamento. Eu preciso agregar coisas. A primeira pressão que a gente vive tem a ver com juntar e com agregar. Isso é exigido da gente. Outra coisa que causa muita pressão na gente, menos em mim, essa aqui só não causa em mim, é o proteger. O proteger é aquele cuidado que eu tenho, que as coisas estão nas minhas mãos e eu posso evitar que algo ruim aconteça. Então, se eu posso evitar que algo ruim aconteça, eu super protejo o filho. Eu aviso. Eu abro os olhos, eu evito acidentes, eu tento adiar a morte de alguém, eu tento proteger pessoas, filhos e netos, e tentar, eu falei agregar, certo? E agora eu falei proteger. Isso é uma pressão que dá na nossa vida, uma pressão que vem em cima da gente, porque a gente acha que a gente pode proteger. Outra coisa que também traz muita pressão na nossa existência é o pertencer. Adolescente sofre quando não pertence a algum lugar. Eu acho que quem estuda esse evento sabe bem o que significa essa questão do pertencimento para o adolescente. Um adolescente é capaz de se matar pela falta do pertencimento. Um adolescente é capaz de se deprimir pela falta do pertencimento. Ele precisa pertencer a um grupo. E uma pressão que é gerada sobre a vida dele, quando ele olha para si e não pertence a grupo nenhum. E é absolutamente normal. Isso acontece na nossa vida. Em algum momento a gente olha para a gente e a gente vê que não faz parte do grupo. A minha salvação foi a igreja. Eu não pertencia aos garotos da rua, eu queria brincar, eu era péssimo de jogar bola. Precisa explicar, né? Era péssimo de jogar bola, eu não sabia fazer nada daquilo. Eu não pertencia àquele grupo.
Cara, aquilo me dava uma tristeza danada. Sempre fui feio. Então eu não pertencia àquele grupo das garotas de ter namoradas. Então aí apareceu uma coisa maravilhosa na minha vida, uma coisa chamada igreja. Eu passei a pertencer àquele grupo. Parecia, sabe, aquela história do patinho feio. Eu cheguei para a igreja, eu pertenço àquele grupo. Por isso que é tão bom a gente pertencer a uma igreja, gente. Eu consegui entender isso na minha juventude, como é bom pertencer a uma igreja. Mas a gente sofre com essa pressão de não pertencer ao coração de alguém. Amigos ricos, com aquele closet que você teria vontade de morar lá dentro, que eu queria, que no fundo desejaria pertencer ao coração do marido. Aquele marido que queria pertencer ao coração da mulher. Queria que os filhos pertencessem ao coração. Que não tem a ver com grana, tem a ver com lutar para pertencer a alguém. E outra pressão que a gente sente tem a ver com ser. Quero ser mais magro, quero ser mais sarado, quero ser mais rápido, quero ser mais diplomado, então eu tenho que fazer minha pós, eu quero ser mais safo, eu quero falar mais, eu quero ser mais falante. Eu sofro mais uma pressão, a pressão do agregar, a pressão do proteger, a pressão do pertencer e a pressão do ser. Quando a gente sofre muita pressão e não sabe lidar com ela, o que acontece com a gente é que a gente desenvolve, às vezes, pânico, a gente fica desmotivado no trabalho, a gente sente humilhação algumas vezes, a gente tem crise de desempenho, e se frustra, muitas vezes se bloqueia, muitas vezes se desmotiva, porque não conseguiu lidar com a pressão. Lidar com a pressão que a vida traz para a gente, a pressão externa que o mundo faz sobre a gente, e a pressão que a gente faz sobre a gente, que é uma pressão maior do que a do mundo. É muito difícil. Então, isso tudo que eu fiz até agora foi a introdução do sermão. E vem a pergunta de transição agora. Como eu lido com a pressão que os outros exercem sobre mim? Como eu lido com a pressão que eu mesmo exerço sobre mim? Eu vou pregar 2 sermões sobre pressão. Vamos começar com 2 Coríntios 7. Vamos até o 14 primeiro. Pode botar. Pode projetar, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 14. Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo exerce provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados. Vamos lá. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei.
com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é pelo bem de vocês, porque a graça está alcançada um número cada vez maior de pessoas. Faça transbordar de ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estamos produzindo para uma, pois glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, fala mais uma vez ao nosso coração, nós pedimos quando as crianças saíram, e pedimos agora que a Tua palavra fala conosco, que a Tua palavra fale a cada pessoa aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós somos vasos de barro. Essa é a metáfora do texto. Somos vasos de barro. E ele faz um contraste entre vaso de barro e a glória de Deus. Ele diz que o Senhor traz significados a partir de nós. A gente estava conversando lá dentro sobre o trabalho na segunda-feira. Quantas mulheres? 30, quantas? 37 mulheres. Deus faz seu trabalho através de nós. Nós somos vasos de barro, verso 7, para mostrar que o poder de tudo provém de Deus. Mas nós somos o vaso que mostra isso, que o poder de todas as coisas vem de Deus. Por isso que as pessoas olham para nós e muitas vezes perguntam de onde vem essa força que faz a gente ficar em pé. Toda vez que vocês cantam a resposta, eu falo nisso. Que as pessoas olharão para nós e perguntarão de onde vem essa força que faz com que vocês consigam suportar as pressões da vida. Vem de Deus. Por isso que aquelas mulheres que têm vindo aqui se perguntarão, de onde que vem essa força para suportar as lutas da vida? Vem de Deus. Paulo se expõe nesse texto. E ele começa dizendo que ele é muito inviável para fazer o trabalho que faz. Ele entende que Deus o usa, mas ele fica impressionado dele ser uma pessoa tão limitada em algumas coisas e Deus usar essa pessoa para isso. E ele não foi o único que se sentiu assim. José também se sentiu assim. Eu não sei se você lembra, mas eu ouvi isso uma vez. Sei que em cada vida um ser especial se encontra. Sei. E agora sei porque o anjo me falou que Deus fez você só para mim. Sei. Eu não posso entender por que Deus quis me escolher. Tão simples sou, um carpinteiro usado para um plano divinal. Então, assim como Paulo, José um dia olhou para si, José o carpinteiro, e disse assim, eu não sei porque eu fui escolhido para esse negócio. Eu não sei porque eu fui parar na história dessa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Deus. A mãe do Deus encarnado. Mas fato é
que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente uma coisa, Deus usa o improvável. Então, ele, para mostrar que Deus usa o improvável, ele compara o improvável a um vaso de barro. Deus resolveu colocar em vasos de barro a sua glória. O texto ensina para a gente que a glória de Deus, que quando era vista pelos antigos, quando era olhada pelos antigos, muita gente cegava. A glória de Deus que movia, a glória de Deus que fez o mundo se mover, a glória de Deus foi depositada em vasos de barro. Não dá para entender isso. Mas eu sou tão privilegiado, você é tão privilegiada, porque nós fomos escolhidos para sermos depositários da glória de Deus. Abre o texto para mim, por favor, de novo. 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Mas temos em tesouro de vasos de barro, pode ir à frente, para mostrar que o poder de tudo que excede, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu queria fazer um parêntese aqui, para a gente entender uma coisa, assim, tem a ver com a nossa teologia, para explicar um pouco da nossa teologia. Nós não controlamos forças espirituais. Nós não controlamos forças espirituais. Essa história que a gente tem, de acreditar que a gente tem, por nós, autoridade sobre forças espirituais, isso eu não acredito. Eu só acredito no poder que está em Deus. E no momento que o poder está em Deus, que Ele deposita sobre alguém, aqui Ele pode fazer qualquer coisa, até tirar um monte do lugar, entendeu? Eu não acredito que ninguém tenha dom de cura. Não acredito e não acreditarei nunca que alguém tenha dom de cura. Por quê? Porque se alguém tem dom de cura e não cura, agora as crianças que estão lá no INCA, é pior do que qualquer demônio que vaga por aí. Eu não acredito que ninguém tenha dom de cura. Que alguém decida curar esse e não curar esse. Que alguém decida que agora Deus vai curar o Igor. Não acredito nisso. Eu acredito sim, que Deus nos usa, e Ele usa quem Ele quiser, e Ele usa do jeito que quiser, e Ele usa aonde quer. Então eu não aceito a ideia de que alguém tenha dom de cura. Consegue entender? Você não precisa pensar como eu, mas eu estou aqui expondo o meu coração, como eu penso. Porque se alguém tem dom de cura e não exerce o dom de cura, é mal. É muito mal, muito mal. Eu acho que pessoas são usadas por Deus para curar outras pessoas. Mas não há nenhum valor naquela pessoa. E Ele pode escolher quem Ele quiser para fazer isso. Então não existe uma pessoa específica com dom de cura. É que eu estou conseguindo interpretar desse texto. É Ele que é tudo em todos, é o que o texto falou. É Ele que determina quando, onde e quem. O que aconteceu é que a nossa religião começou a se misturar muito com magia. A gente começou a misturar muito fé com magia. Como assim, pastor? É simples. O conceito de magia é quando eu penso que eu posso controlar forças espirituais e forças da natureza. E eu não posso controlar nem forças espirituais e nem forças da natureza. Porque as forças espirituais não estão aí para fazer o que eu desejo. As forças espirituais
Os anjos não estão aí para fazer o que eu desejo. Se eu creio em demônios, mas os demônios não estão aí para fazer o que eu desejo. Então eu não acredito que ninguém tenha esse poder de controlar forças espirituais. Eu não creio no evangelho que tem o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e sai um gênio e a gente faz a ele pedidos. Eu não acredito numa relação com Deus, onde Deus seja um gênio da lâmpada, onde a gente esfrega e de lá Deus nos atende. Eu não acredito que nós tenhamos esse poder sobre o mundo espiritual. Por isso que eu acho uma besteira a batalha espiritual. Por isso que eu não concordo com a teologia da batalha espiritual. Eu vou me explicar melhor. Verso 8. De todos os lados somos pressionados. Como eu lido com as pressões? Como eu vou lidar com as pressões? Você acha que Deus, porque você é crente, vai te atender e vai resolver todas as suas pressões porque você é crente? É isso mesmo? Jura que você acredita nisso? Jura que você vai conseguir dar conta dos processos de agregar, dos processos de ser, dos processos de pertencer? Jura que tudo vai dar certo só porque você é crente? Jura que você crê nisso? Você terá as mesmas pressões que qualquer um tem. Você terá as mesmas pressões que qualquer um do lado de fora tem, porque a chuva cai para todos. E você não tem o gênio da lâmpada, porque você conheceu o evangelho, que vai resolver as suas questões emocionais, que vai resolver as suas questões financeiras, que vai resolver as suas questões existenciais. Você não tem o gênio da lâmpada. Isso é vendido em outras religiões, isso é vendido em outras denominações, que venha para cá que você vai conseguir tudo, você vai conseguir ser chefe, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir posição. Não é verdade, gente. Nós somos pressionados de todos os lados. Essa é a realidade. Eu estou puxando você para a realidade. Submeta-se à poderosa mão de Deus, e a seu tempo tudo Ele fará. Como é que eu consigo, pastor, lidar com a pressão? Como é que eu consigo lidar com essa necessidade que eu tenho de proteger? Eu tenho pavor que algo aconteça com os meus filhos, eu tenho pavor que algo aconteça com a minha família, eu tenho pavor que a minha família acabe. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu lido com essa pressão? Eu tenho medo de ser demitido amanhã, eu tenho medo de voltar das férias e estar demitido, eu tenho medo, pastor. Como é que eu vou dar conta das coisas? Eu jamais direi para você que você não vai acontecer com você porque você é filho de Deus. Isso não posso dizer isso, porque pode acontecer com você sim. A diferença está aqui. Existem coisas que aliviam a pressão da vida. Existem coisas que aliviam a pressão da vida, faz com que a vida seja melhor, faz com que eu consiga viver melhor, atravessar a vida melhor. Submeta-se à poderosa mão de Deus. Essa é uma coisa que você pode fazer para lidar com as pressões da vida. Paulo está dizendo: eu vivo pressões. E cá para nós, irmãos, o que pressão dá? O que as pressões da vida? Preste atenção que a tua vida há 10 meses atrás, você tinha outras pressões sobre a sua vida. Pressões trazem consigo preocupação, medo e perguntas. Perguntas do amanhã, como é que vai ser amanhã? As pressões, elas fazem isso com a gente, elas trazem medo, preocupação. Você vai começar a vida em outra cidade. Como eu lido com as pressões? Aí, gente, Paulo responde: eu vivo pressões, eu vivo perplexidades. Ele usa essa palavra perplexidade. Sabe o que é perplexidade? Ele fala assim: Deus, como assim, Deus?
Como assim, Deus? Eu lido com pressões, eu lido com perplexidade, eu lido com perseguição, eu lido com abatimento de alma, eu lido com isso tudo, mas para vasos de Deus sempre haverá suprimento. Para vasos de Deus sempre haverá suprimento. Então, há 2 minutos atrás estava dizendo que eu não creio que a gente possa manipular o mundo espiritual a nosso favor, como se a gente fosse os únicos detentores da verdade, os únicos detentores de uma religião verdadeira, os únicos, eu não creio nisso, mas eu creio que para os vasos de Deus sempre haverá suprimento, sempre haverá providência, sempre haverá preenchimento. Estou pressionado, mas não estou desanimado. Estou pressionado, mas nada vai conseguir me esmagar. A melhor tradução do texto é essa. Paulo está dizendo, eu estou pressionado, mas nada vai conseguir me esmagar. Sabe por quê? Porque a glória de Deus foi depositado num vaso de barro. Porque a glória de Deus foi depositada na minha vida. Eu vou lidar com as coisas e não vou ser esmagado por elas, porque a glória de Deus foi depositada na minha vida. Teve um pastor que estava tão agoniado, que ele não conseguia chorar. Então ele procurou outros pastores para orar por ele. Mulher doente, mulher terminal, ele não conseguia chorar. Aí ele foi, pastor, e quando o pastor começou a orar por ele, o pastor começou a chorar e não conseguiu terminar a oração. Aí ele procurou outro pastor. O pastor foi orar por ele. Quando o pastor começou a orar, o pastor começou a chorar, não conseguiu terminar a oração. Falou, Deus, os homens não conseguem nem orar por mim, o negócio está ruim para mim. Os homens não conseguem nem orar por mim. Aí ele falou assim, eu mandei gente chorar por você, porque você não está conseguindo chorar. Tem vezes que a gente está tão pressionado, e eu vou usar a palavra para te assustar. Às vezes a gente está tão oprimido, que a gente não consegue nem chorar. Mas Deus providencia as lágrimas que precisam cair. Deus providencia bilhetes de carinho, que diz para a gente, sabe o quê? Eu não me esqueci de ti. Bilhetes que dizem para a gente assim, ó, por mais pressionado que você esteja, por mais coração apertado que você tenha, eu quero dizer para você que a minha glória está aqui, a minha glória está aí dentro, e quando a minha glória está aí dentro, as coisas tomam outro caminho, porque por mais que eu seja um vaso de barro, simples, limitado, eu quero dizer que a minha glória está aí. E a minha glória, quando a glória do Senhor está aqui, as coisas tomam outro caminho. Olha para o Hélito. Ele não parece ter medo de avião. Mas ele tem medo de avião. O avião fez a gente estava no avião, e um avião fez umas manobras de pousar, não conseguia, arremeter e voltar. Essa coragem toda sumiu, desapareceu. Mas cá para nós, é esquisito quando você está no avião e as máscaras caem. Já viveu isso na sua vida? Você está no avião. Gente, quando as máscaras caem é porque ficou ruim, né?
Não é porque deu ruim, se as máscaras caem e as Coca-Colas começam a explodir lá dentro, porque a diferença de pressão faz que a Coca-Cola exploda. Quando as Coca-Colas começam a explodir e as máscaras no avião caem, é porque deu ruim, porque vai ser esquisito. Só que existem pessoas que vivem essa situação, que as máscaras caem e elas não se desesperam. E elas continuam bem. Elas continuam inteiras. Ele continuou crente, mesmo com medo. Eu continuei crente, com mais medo do que ele. Mas quando as máscaras caem, a gente é invadido por uma paz que não tem explicação. Às vezes não é máscara que cai só. Às vezes é um homem com a arma batendo no vidro do teu carro. Eu vivi um arrastão que, sabe, vai chegando no próximo carro, vai chegando no teu. Aí o cara fala assim, joga a carteira de identidade para debaixo do banco. Joga a carteira de identidade para debaixo do banco. E dá a carteira, e dá o celular. Eu joguei, e o cara vindo, os caras com as armas vindo na nossa direção. O carro, outro carro, outro carro, outro carro, outro carro. Aí o sinal abriu e eles foram embora. Não assaltaram nem o carro da frente, nem o meu. Talvez esse momento que você esteja vivendo hoje seja um momento onde parece que as máscaras caíram e brota uma paz que a gente não sabe de onde vem. O texto fala que brota uma paz inexplicável. A gente vive o inexplicável, porque só consegue receber essa paz aquele que tem a glória de Deus dentro de si. Aquele que tem tesouros guardados dentro de si. Consegue sentir paz na hora que sabe que está desempregado. Consegue sentir paz quando recebe um diagnóstico improvável. Consegue sentir paz quando perdeu absolutamente tudo, todo o dinheiro, toda a condição de continuar trabalhando. Consegue ter paz porque no fundo entende que tem dentro de si a glória de Deus, que faz com que a gente não se desespere, que faz com que a gente não se esmague, que faz com que a gente continue vivendo, que faz com que a gente continue enfrentando as coisas. A gente recebe de Deus a certeza de que somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos, porque o Senhor nos levanta. Vânia, o Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta. O que faz suportar, como um vaso de barro suporta tanta pressão, como um vaso de barro suporta tanta pressão? Suporta pressão porque dentro desse vaso de barro há a glória de Deus. Eu não sei como eu consigo suportar tanta pressão. Eu não sei como é que eu consigo suportar a falta de dinheiro. Eu não sei como é que eu consigo suportar essa relação familiar. Eu não sei como é que eu consigo suportar a pressão no trabalho. Eu não sei como é que eu consigo suportar. Vaso de barro cheio da glória de Deus. Então, perca a ilusão que você vai conseguir manipular o sagrado, mexer no sagrado, manipular as forças. Não vai.
Deus, se quiser te usar para fazer isso, Ele vai te usar. Mas se Ele quiser usar a Fabiane para fazer isso, Ele vai usar. Mas se quiser usar o Adriel, Ele vai usar. Aliás, Ele usa quem Ele quiser. Pastor, mas se eu não consigo decretar que as coisas mudem na minha vida, porque cá para nós te contar um segredo, tu não consegue decretar que nada mude, que não vai mudar não, tá? Não adianta decretar nada, declarar nada, que nada vai mudar. Queria te desapontar não, mas nada vai mudar se você decretar e se você declarar. Nem se você amarrar, nem se você decretar, nem se você declarar, nada vai mudar. O que vai mudar a sua vida é você acreditar que a glória do Senhor está dentro dela. O que muda um vaso de barro é a certeza de que a glória do Senhor está dentro dele. Aí ele consegue enfrentar quando as máscaras caem. Quando as máscaras caem do teto, dizendo que o avião está em pane, a gente consegue enfrentar. Porque a gente sabe que a glória de Deus que mantém a gente de pé. Somos perseguidos, mas não somos destruídos. Somos abatidos, mas não somos derrotados. Porque a glória de Deus escolheu vasos de barro. Que troço incompreensível. A glória de Deus escolheu vasos de barro. Que troço estranho. Se as coisas estão difíceis, o Senhor está... O Senhor mandou dizer uma coisa para você. Eu não vou sucumbir às pressões da vida. Eu não vou passar pelas pressões da vida. Não preciso passar pelas pressões da vida calado. Eu tenho para quem gritar. Eu não preciso passar pelas pressões da vida calado, porque eu tenho o nome de quem gritar. Vaso de barro, eu quero me dirigir a você. Jesus fez promessas. Eu estou contigo todos os dias. Isso quer dizer que Ele está conosco, ao nosso lado. Ele está em nós. E a oração que eu faço é que eu não desanime. A oração que eu faço é que eu seja digno do que Deus depositou dentro de mim, que eu não desanime. A oração que eu faço é que eu não pare de confiar. A oração que eu faço é que eu não pare de crer. Que apesar de ser vaso de barro, Deus me escolheu. Deus escolheu o improvável. Deus escolheu justamente o improvável. Deus move coisas e pessoas. Às vezes é difícil levantar de manhã, mas nós somos visitados pela glória de Deus todos os dias. O texto fala que nós recebemos o renovo para a vida, para suportar as pressões da vida. Está perplexo, mas não está desanimado. E eu queria terminar com duas coisas. Vasos precisam esvaziar-se para que a glória de Deus tenha mais espaço. Entende o que eu falei? Entende o que eu falei? Vasos precisam esvaziar-se para que a glória de Deus tenha mais espaço. Então está na hora de você esvaziar-se de dúvida, esvaziar-se de ressentimentos, esvaziar-se de mágoas. Tem coisa ocupando espaço aí dentro que não tinha que estar. Esvazia isso aí, para a glória de Deus ter mais espaço dentro de você.
Deus manda um recado para nós nessa noite. Eu jamais me esqueci de ti. Quando as coisas ficaram esquisitas, quando dá conta praticamente sozinha de uma família, Deus mandou um recado. Eu jamais esqueci de ti. Não teve um dia que eu tivesse esquecido de ti. Porque eu escolhi você como vaso para eu depositar a minha glória. Como é que a gente vai dar conta das pressões da vida? A gente se submete à vontade de Deus, à poderosa mão de Deus. Como é que eu vou dar conta da pressão da vida? Crendo nas promessas de Deus, crendo no que Deus tem para mim, crendo que o Senhor é fiel. E aí eu consigo lidar com as pressões da vida. Se você acha que você vai conseguir escapar das pressões da vida, uma má notícia: não vai escapar das pressões da vida. Mas uma coisa é certa: você vai passar bem por elas, porque o Senhor disse para você: eu não me esqueci de ti, eu jamais me esqueci de ti. Leve isso para o coração essa noite, amém? Leve isso para o coração, leve isso para a alma, leva isso para dentro de você. Eu sou vaso de barro, mas a glória do Senhor está aqui. Eu consigo ver a glória do Senhor aqui. Eu consigo ficar surpreso com o que está acontecendo, vendo a glória do Senhor aqui. Porque eu tenho uma clara certeza de que mesmo quando as máscaras caem, Ele não se esqueceu de mim.